Olá, tudo bem? Não existe só um anticristo. É verdade que a Bíblia fala, ali no livro de Apocalipse, do anticristo. Esse é o anticristo que se manifestará com todo poder nos últimos tempos. Mas segundo João, toda vida teve anticristo. Ele fala aí no capítulo 1 de 1 João, e no verso 18 ele fala: Filhinhos, já é a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, no tempo de João já existia anticristo. Ele fala que tinha muitos anticristos. Interessante que aqui no verso 22 de João 2 ele fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então nós podemos entender que João está falando aqui até dos próprios judeus. Porque eles não aceitaram Jesus, eles acreditavam em Deus, mas rejeitaram Jesus. Por Jesus falava, se eles negassem a Jesus, não aceitassem o Filho, também estava negando o Pai. Então até aquelas próprias pessoas ali, os líderes religiosos daquela época, que tiveram influência para crucificar Jesus, eles tinham o espírito do anticristo. Aqui que mora a questão importante, é o espírito do anticristo. De onde que vem esse espírito? O espírito vem do anticristo original, que é o próprio inimigo. O inimigo é o anticristo. Por isso que até aquele César, aqueles imperadores, eles tinham o espírito do anticristo. Eles lutavam contra Cristo, perseguiam o povo de Deus. Imagine só o Nero. Eles chegam até a dizer que o nome Nero tem a ver com o nome 666. Uma coisa é certa, o Nero tinha o espírito do anticristo. Por isso que lutava contra o povo de Deus. Até mesmo Domiciano, que foi um dos imperadores cruéis, alguns falam que ele era a própria encarnação de Nero, que ele veio João para ele de Patmos. Então esse homem, ele era o anticristo. A gente percebe que o espírito do anticristo, ele estava nesses imperadores. E depois, quando a Roma pagã se transformou em uma Roma cristã, é uma igreja apostólica romana, quando isso aconteceu, o espírito do anticristo, que estava nos imperadores, foi transferido para o sistema romano religioso. Então o espírito é o mesmo. O anticristo, e hoje ele existe, porque o espírito foi transferido para esse sistema romano religioso do nosso tempo. Então a gente percebe que hoje, o verdadeiro anticristo, que hoje é conhecido como anticristo, vem desse sistema, do sistema romano, apostólico romano, porque houve uma união ali de igreja com o Estado. Então o chefe da igreja, que tinha uma influência muito grande no Estado, ele sem dúvida nenhuma tem o espírito do anticristo e prevalece até os nossos dias. Então o espírito é o mesmo. Por isso que fala em Apocalipse 13 que o dragão deu poder e autoridade à besta, deu trono para a besta. Então o dragão significa Satanás, que usou o sistema romano, usou os imperadores. E por último agora ele usa um sistema religioso. Ele usa um líder religioso, que está relacionado ali com a igreja romana, com a igreja apostólica romana, que prevalece até os nossos dias. Então não é difícil entender quem é o anticristo do nosso tempo. A gente vê que vem essa linhagem, Deus dos imperadores. O Espírito ele foi transferindo de pessoas para pessoas, de sistema para sistema, até chegar nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo aí, como no tempo de João, o tempo do anticristo. É claro que pode dizer, claro que Nero não foi anticristo, Domiciano foi anticristo, mas eles tiveram o mesmo espírito. Então no tempo deles foram anticristo. Agora não é mais.
Mas aqueles que vieram da sua linhagem em relação à política e sistema religioso, hoje, eles que são classificados pela Bíblia, que são identificados pela Bíblia como o anticristo. Então a gente não deve esquecer, é o espírito do anticristo, que agiu no passado e age nos nossos dias. Que às vezes nós imaginamos que não haverá mais perseguição, nós imaginamos que não haverá mais inquisição. Então esse é um grande erro, porque está escrito que muitos não vão poder nem comprar nem vender se não tiver ali a marca da besta. Haverá um decreto de morte contra aquelas pessoas que não tiverem a marca da besta. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. É o espírito do inimigo. É o espírito de Satanás que está no anticristo. E ele é poderoso até os nossos dias. E segundo a Bíblia, ele se tornará mais poderoso ainda. Porque uma das suas cabeças mortais foram curadas. E o mundo vai maravilhar cada vez mais, seguindo a besta. E a besta, sem dúvida, é o próprio anticristo.